Olá, amigas e amigos da Restart-me, sejam bem-vindos a mais um Diálogos RMVB, Diálogos Restart-me Venture Builder. Aproveitamos aí esse início para pedir a você que assine nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube da Restart-me, uma propulsora de empreendedores e profissionais experientes. E dê o like no seu vídeo, já para participar sempre dos nossos novos conteúdos. Hoje temos o prazer de receber como convidada a Marta de Sá, da Vert Capital. Vou deixar para a própria Marta, agradeço sua presença, Marta, em mais um episódio do Diálogos RMVB, e agradeço sua presença e peço que você apresente um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, e já deixo uma primeira pergunta para que nós comecemos a nossa discussão sobre funding, né, de novos projetos e de novas empresas, né, de novas ventures. Como é hoje esse mercado de debit, né, o mercado de dívida e etc. Né? Mas primeiro, por favor, Marta, mais uma vez, bem-vinda. Apresente-se e seja bem-vinda novamente a esse espaço aí de discussão sobre empreendedorismo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou contar rapidinho de mim. Então, eu sou formada em administração. Acabei indo para o mercado de dívida meio sem querer, assim. Não era muito meu planejado. Eu estava indo para o mundo da estratégia corporativa e depois fui parar num fundo. E do fundo a gente começou a estudar o mercado de crédito, na época imobiliário. Depois fomos estudar o mercado agrícola e aí caímos no mundo da securitização. Fizemos a primeira oferta pública de CRA do Brasil em 2012 e começamos a financiar o setor agro, né, e essa cadeia. E aí, em 2016, a gente abriu a Vert com uma casa independente, eu, a Fernanda e a Vitória, então as três mulheres no mundo agro e financeiro. Foi um bom desafio. E a gente começou a atender clientes, principalmente do setor agro e imobiliário, que eram os setores que mais operavam no mundo da securitização, via os instrumentos de CRA e CRI. E aí, em 2018, a gente começou a atender as fintechs, que, enfim, começaram a se desenvolver muito rápido no Brasil, né, numa velocidade incrível, principalmente as fintechs de crédito, né, então crédito pessoal, pequenas e médias empresas, às vezes clean, às vezes com garantia de imóveis, home equity, e aí a gente foi montando produtos específicos de acordo com a característica de cada uma, financiando o portfólio de dívida delas, né? Porque a fintech, enfim, as fintechs de crédito, elas emprestam, né? Elas têm isso como o principal motor, né? Enfim, e foco. E elas não são banco. Então, como competir nesse mundo que você precisa de dinheiro para poder emprestar esse dinheiro? Então, diferentemente de outros mercados, a maior fonte de captação das fintechs é o mercado de capitais. Então, a gente começou a estudar muito esse mercado e atender essas fintechs na securitização, principalmente através de dois instrumentos. O primeiro é o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um veículo mais conhecido do mercado em geral, regulado há muito tempo pela CVM, e que é bastante flexível em termos de setor, tipo de recebível. Então, você pode colocar fatura de cartão de crédito, duplicata, CCB, enfim, todos os tipos de ativos e direitos creditórios lá. E de 2018 para cá, a gente desenvolveu muito o mercado que a gente chama da securitadora de créditos financeiros. Era um instrumento que já existia, mas era pouco usado, e a gente percebeu que funcionava muito bem para esse mundo das fintechs, porque uma estrutura leve, que funciona bem operacionalmente e que tem uma agilidade que as fintechs precisam, né? Então, em termos de novos produtos, estruturas, e do outro lado, a gente também teve que educar muito os investidores, né? Para explicar o que era isso. A gente tinha feito isso 10 anos antes com o mercado agro, né? Acharam que a gente era louca vender
risco de agro para pessoa física em 2012, e aí a gente viu isso acontecer de novo com as fintechs. Por que vocês estão fazendo isso? Como é que funciona? Tanto do lado das fintechs, quanto do lado dos investidores que queriam entender melhor qual que era a estrutura de governança, a segurança desse instrumento. E hoje a gente vê que estamos em 2021, a gente está falando de 3 anos depois, mais de 4 bi feitos assim, em 40 operações, e um negócio muito menos traumático, entre aspas, para todo mundo, de entender como é que funciona, o que faz, como é que o investidor aloca, quais são os riscos, tributação, enfim, toda essa parte. E acho que é super importante todo mundo aqui ter esse papel educacional, porque é um mercado ainda muito pouco falado, sabido, estudado, não tem muito material, muita gente pergunta para a gente como é que eu faço para saber. Então, enfim, acho que aqui é mais um fórum para a gente falar sobre isso e as pessoas terem um pouco mais de material sobre esse mercado de securitização no Brasil. Perfeito, perfeito, Marta. Para o empreendedor, né, para quem está começando um projeto de fintech de crédito, etc., validou o seu negócio, está numa fase que a gente lá no Fair Angels, a gente vê que é uma fase bem pré-seed ou seed, etc. Para esse empreendedor, né, qual é a principal diferença da captação entre a captação de dívida ou de equity? A gente recebe lá no Fair Angels muitos empreendedores que pedem um financiamento, pedem um funding em troca de participação societária, né? No momento de anjo, de pré-seed, você até falou aí do família e amigos, etc. Quais as principais diferenças entre se financiar por dívida ou se financiar por equity? Acho que o importante é a diluição, né? Então, no equity, você invariavelmente vai ser diluído e na dívida não. Existem instrumentos híbridos em que você faz uma dívida conversível e você pode converter em determinadas situações, mas de uma maneira geral, assim, a maior parte mesmo das operações é um instrumento de dívida puro na securitização. E aí, eu diria que, de uma forma geral, né, sempre as companhias fazem rodadas de equity para pessoas, tecnologia e marketing, né? Então, para ter o business core, vamos dizer assim, mas toda vez que elas geram portfólio, seja porque elas são fintechs de crédito ou seja porque elas estão indo para o mercado de crédito, faz muito mais sentido você se financiar via dívida. É lógico que você precisa de um pouco de equity para subordinada, para criar o track record inicial, mas de uma forma, né, ongoing, assim, recorrente, faz muito mais sentido você se financiar por dívida, um portfólio de dívida, de crédito, é um dinheiro muito mais barato do que se financiar por equity, né? Então, você não consegue fazer 100% alavancado, ou seja, 100% de dívida, porque você ainda precisa dessa coparticipação, vamos dizer assim, na subordinada, enfim, e está no risco junto, mas o ideal é fazer esse mix dependendo do uso, e aí você tem também um terceiro instrumento que lá fora também muito mais desenvolvido e que aqui está começando a crescer, que é o Venture Debt, né? Que é um instrumento de dívida, mas que ele tem também o uso dos recursos parecido com o de equity que eu comentei. Então, em determinados momentos, isso faz bastante sentido, que é você não fazer uma rodada tão grande, não se diluir tanto, mas você usar uma parte do dinheiro para crescimento do seu próprio business e não financiar o portfólio. E aí o Venture Debt, ele pode ser um instrumento bem interessante. E Marta, falando de tamanho de mercado, né? Você falou dos não bancarizados e falou de vários segmentos, né? Quando você está abrindo uma fintech, qual o número que você tem em mente? Enfim, eu sei que o Ivan ensinou a gente aí, né, que tem vários tipos de fintechs, meio de pagamento, etc, etc. Mas no caso de emprestar dinheiro, aí, como é que funciona? Que tamanho é esse mercado hoje aqui no Brasil?
quando você olha o ticket médio, né, das operações, varia muito. Então, primeiro tem o ticket médio do crédito, né? Então, a pessoa física, você está falando de ticket médio de até R$5.000. A gente fez uma operação agora de microcrédito, 50 a 100 reais por pessoa. Então, você tem, assim, bastante variação. E quando você fala de pequenas e médias empresas, você também tem 10, 15, 25 mil, algumas vão até 80, 90 mil. E aí você tem uma pulverização muito grande na emissão, né, que vai ao mercado para você fazer a captação, em que você vai, as primeiras costumam ser entre 5 e 15 milhões de reais, numa forma geral, mas que você tem um período que você vai gerar essa carteira, né? Então, não é que você capta 15 milhões e está com 15 milhões pronto. Você vai gerando esses 15 milhões ao longo de 6 meses, por exemplo, até você estar 100% alocado em carteira. E aí você tem, né, então vou dar um exemplo aqui, a gente tem um cliente que fez uma emissão de 15 milhões, depois de alguns meses ele fez uma de 50 milhões e agora acabou de fazer uma de 120 milhões. Então, acho que esse é um exemplo razoável do que é velocidade de crescimento. Isso também está muito ligado à velocidade de crescimento do mercado e as janelas de oportunidade, né? A gente vê agora uma liquidez muito grande no mercado, tanto na bolsa quanto de renda fixa, e às vezes é importante você também se posicionar nessas janelas e fazer as captações nesses momentos. Às vezes você adianta 1, 2 meses ou atrasa 1, 2 meses quando você percebe que tem ou que a janela fechou ou que ela abriu e faz sentido acompanhar isso. E também se planejar, porque você só consegue acompanhar a janela se você está planejado. Se você vai de última hora, essas operações, não é que você em uma semana está com a operação de pé. Normalmente são operações que demoram de 1 a 2 meses, na média. Então, é importante você não deixar para a última hora. E o empreendedor entender que ele precisa se planejar e como que ele vai se planejar, o que ele tem que fazer, o que ele já fez, qual que é o caminho que ele quer fazer para chegar lá. Então, muitas vezes a gente tem reuniões com empreendedores que não estão prontos ou que querem só entender, mas que, na verdade, ele vai falar comigo daqui a 6 meses. E está tudo bem. É melhor que ele apareça 6 meses antes e saiba o que ele tem que fazer nesse período do que ele apareça desesperado lá na frente. Não, mas eu preciso, porque agora eu não tenho mais dinheiro e eu já investi na minha plataforma e agora está chegando os clientes e eu estou frustrando porque eu não consigo aprovar nada. Então, é importante esse planejamento aí no lado do funding também. Legal, obrigado. Perfeito, perfeito, Marta. Estamos caminhando já para o encerramento aí desse nosso Diálogos RMVB. Eu pediria a você, Marta, agora tuas considerações finais. Falamos bastante aí sobre educação, falamos bastante sobre ESG, etc. O mercado, o Brasil caminha para onde nos empreendimentos e no empreendedorismo? Caminha para um crescimento e para um ganho do que você falou, para um ganho de volume mesmo, para atrair capital de fora também. Quais tuas considerações finais sobre novos projetos? O empreendedor tem que pensar em quê, além do planejamento que você acabou de falar, né? O empreendedor, para conseguir navegar nesse ambiente de financiamento, ele tem que pensar em quais características principais. E, mais uma vez, te agradeço pela presença e pelo enriquecimento aqui desse nosso Diálogos RMVB. Legal. Bom, o Brasil caminha... Eu estou muito positiva, né? Eu acho que quando você olha o mercado lá fora, o potencial, e aqui a gente está engatinhando ainda, e quando você olha a taxa de juros, né? Está subindo agora, mas a gente, enfim, não está mais em 2 dígitos. E eu acho que a gente vai demorar para voltar para lá. Então, quando você vê esses movimentos e do outro lado você tem uma regulação de Open Banking, PIX e até a própria regulamentação da CVM, securitização, ontem a CVM falando que está pensando nos investidores qualificados e como popularizar mais investimentos diferentes, e você vê a Bolsa, enfim, cada vez mais com pessoas físicas
e crescendo bastante, eu acho que esse é o caminho da renda fixa e da securitização no Brasil. Acho que eu estou bastante otimista, é um mercado que já vem crescendo acima da média nos últimos anos, e de uma forma geral acho que tem tudo para continuar crescendo. Do lado dos empreendedores, é importante ter foco, né? Saber o que você vai fazer. Então, às vezes, o empreendedor quer lançar 4 produtos, 5 produtos ao mesmo tempo, ou quer atender o fornecedor, quer atender o cliente, quer atender o prestador de serviço, e às vezes isso acaba, você não consegue fazer nada muito bem. Então, é melhor ter foco e testar e saber os parâmetros que você está usando. É óbvio que ao longo do tempo, né, o Paulo está aqui para mostrar que a máquina aprende e você vai ter modelos cada vez melhores. Então, faz parte você começar com um motor de crédito um pouco menos robusto e ao longo do tempo você ir melhorando. E por isso que também você não pode começar abrindo muito a torneira na concessão do crédito quando você não tem um modelo tão robusto, porque você pode se dar mal. E aí, se você se dá muito mal, você não consegue acessar o mercado de novo, né, de uma forma recorrente, porque a sua carteira é muito ruim. Ninguém vai querer financiar uma carteira muito ruim. Então, é melhor ir devagar e sempre. Eu sei que agora tem uma pressão por aceleração muito grande e faz parte, mas, assim, a consistência ela é muito importante, porque se você vai muito rápido e gera uma carteira muito ruim, a chance de você não conseguir captar de novo é enorme. Então, testar, ter certeza, ir com cautela. O mercado de crédito não é brincadeira. E empreender no Brasil não é fácil, né? A gente que é brasileiro, enfim, fica mais calejado. Mas eu também sou empreendedora, né? E você vê que a hora que você consegue empreender no Brasil, você, né, passa da arrebentação, realmente você tem um diploma ali que você consegue empreender em vários lugares. Mas eu acho que, de uma forma geral, esses são os cuidados que eu teria nas captações e na construção do negócio. Perfeito, Marta, perfeito. Fernando? Marta, só queria externar aqui minha gratidão pela aula que você deu para todos nós e para os colegas que nos acompanham, né, os empreendedores aqui que buscam conhecimento, e dizer como é bom, né, escutar alguém que tem uma inteligência acima da média, né, gente? Muito legal. Bem acima. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui. Estou à disposição. Quem quiser pode ficar à vontade para me ligar, mandar um e-mail, a gente toma um café virtual e fala um pouco mais sobre esse mercado. Bom, enquanto o Fernando está no mudo, hoje é dia do amigo, eu acho que foi o melhor presente aos amigos da audiência aí. Essa aula, né, educacional sobre investimentos e empreendedorismo, que a RMVB está oferecendo aí para os amigos que nos assistam. Então, eu peço que compartilhem esse vídeo, nos ajude a divulgar essa causa, se inscrevam no canal, tá? E venham aprender conosco aqui no Diálogos RMVB. Fala, Fernando, agora que você conseguiu. Agora que eu desmutei. Descobriu o que você sabe de falar. Vai lá. Não, eu queria só te agradecer, Marta. Eu quero, sim, estabelecer um outro contato com você. Acho que tem coisas que a gente pode... você pode ajudar a gente a alavancar alguns dos negócios aí que estão precisando dessa inteligência. Eu queria agradecer aí a sua participação e convidar você de novo e também as suas sócias, né? Porque são todas mulheres que podem enriquecer aqui a nossa diversidade mais um pouco, tá? Muito obrigado. Estou à disposição. Obrigada a vocês, gente.